Amém, gente. Vamos começar então agora o Ministério da Palavra. Eu queria falar um pouquinho, antes de começar com o texto principal, falar um pouquinho para vocês sobre como Deus falou comigo através dessa palavra. Eu creio que vai falar bastante nos nossos corações. Era um desses dias que eu estava fazendo o meu devocional pela manhã e lendo, né, a Bíblia, e especificamente nesse texto, que aparentemente você pode até pensar que é um texto que não faz muito sentido, assim, não agrega muita coisa. Sabe quando você passa pelo texto, é um texto que está contando uma história. Só que esse texto ficou, sabe quando ele fica martelando dentro de você e é como se o Espírito falasse, tem alguma coisa nesse texto que eu preciso falar com você. Não aconteceu instantaneamente, mas eu senti que aquilo precisava voltar, eu precisava voltar nele, eu precisava entender aquilo que Deus queria falar a respeito dele, e ele vai trazer essa ministração de hoje, que é uma ministração muito, eu achei demais, tá? Mas o título dessa ministração chama-se O Prover de Deus, ok? E existe uma razão pela qual acabou ficando com esse título, O Prover de Deus especificamente, e não, por exemplo, a provisão de Deus, porque o Espírito ministrou muito forte de que quando nós falamos de provisão, gente, embora isso seja uma bênção, isso seja algo que Deus realmente produz nas nossas vidas, nós acabamos colocando o foco na bênção especificamente, acabamos colocando o foco naquilo que é a provisão, quando nós falamos a provisão, né? Mas quando o título veio com o prover de Deus, nós estamos então colocando o foco naquele que dá a provisão. Então o nosso foco sai da bênção, o nosso foco sai da provisão e o nosso foco vai para o abençoador, e nós colocamos, né, os nossos olhos especificamente não naquilo que Deus nos dá, embora ele seja galardoador, ele seja presenteador, mas nós colocamos na pessoa de Deus mais do que naquilo que ele faz. Lembrando que tudo aquilo que Deus faz, gente, é fruto de quem Deus é em primeiro lugar. Porque da mesma maneira, aquilo que nós fazemos, né, aquilo que nós abençoamos, aquilo que nós investimos em pessoas, aquilo que nós amamos, é fruto de algo que existe dentro de nós e é natural que isso aconteça. Ninguém pode dar o que não tem. Mas muitas vezes a gente está focado naquilo que Deus faz, e ele faz coisas tremendas, gente. Mas o que o Espírito está requerendo de nós durante esse tempo que nós estamos aqui, durante essa ministração, é que você tire os olhos da bênção e coloque os olhos no abençoador. Amém? Glória a Deus por isso. Agora eu queria começar dando o texto para vocês, que está lá no livro de Êxodo, ok? No capítulo 29, e nós vamos ler dois versículos, o versículo 38 e o 39, tá? Êxodo capítulo 29, versículos 38 e 39, e a palavra do Senhor diz assim: Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros, de 1 ano cada, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Bom, para a gente poder começar a falar sobre esse texto e aquilo que Deus quer transmitir através desses dois versículos, a gente precisa se situar historicamente, precisamos nos situar com a situação que estava acontecendo aqui em volta desse acontecimento, dessa direção que Deus deu, que isso aqui é uma direção que Deus estava dando. Então, precisamos entender para quem Deus estava dando isso, aonde essas pessoas estavam e o que estava acontecendo. Como você já pegou a dica aqui, nós estamos no livro de Êxodo, que trata especificamente aí da saída, da libertação do povo hebreu que estava no cativeiro lá no Egito. Rapidamente, vamos lembrar, né? José foi o primeiro que chegou lá, porque ele chegou como um escravo, porque os irmãos o venderam. Lá ele prosperou grandemente. Quando houve fome na terra, os seus irmãos vieram, ele os reconheceu. Você deve lembrar dessa história, uma história muito, muito linda. E ele traz toda a família para o Egito, porque no Egito havia mantimentos, porque Deus havia dado para José sabedoria, entendimento, discernimento. E aí ele abençoa toda a sua família, os seus irmãos, seu pai, e eles todos permanecem no Egito e se multiplicam ao longo de muito tempo. Passados-se 4 séculos que eles já estavam lá,
Então, claro que José já havia morrido, né? Os cabeças dos patriarcas já haviam morrido também, e o próprio faraó e a sua descendência direta também já havia morrido, e aí se levantou um faraó que não conhecia José, que não conhecia da história, e o povo, né, hebreu se multiplicou sobremaneira no Egito. Então você já sabe essa história, isso começou a preocupar o faraó, e por conta disso ele começou a afligir o povo com a escravidão, e aí essa história vai se alongando até o momento em que efetivamente Deus levanta o libertador. Nós já estamos no livro de Êxodo, e é essa pessoa de Moisés, né, que passa por um intenso tratamento com Deus, e enfim ele volta para o Egito para tirar o povo de lá, acontece as 10 pragas, ok? Só para dar um contexto histórico. E aqui, nesse texto de Êxodo 29, claro, o povo já havia saído do Egito, né, Deus já havia manifestado toda a sua glória lá, né, através dos sinais, através das pragas, e depois, quando o exército de Faraó, né, tentou atravessar ali o mar Vermelho aberto, e não conseguiu, e a água veio sobre todos os carros e todos sobre os guerreiros, e ali o Faraó perdeu, se não todo o seu exército, a elite do seu exército, e o povo, então, entrou no deserto e continuou a sua caminhada rumo a Canaã. Essa caminhada, gente, que Deus tinha traçado para aquele povo, né, supondo-se que fosse uma caminhada onde tudo tivesse cooperado, e quando eu falo tudo, eu falo no sentido das pessoas que estavam lá e não no sentido daquilo que Deus pode fazer, tá? Era uma caminhada, considerando que havia muita gente, a Bíblia fala de 600 mil varões ou 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e muito gado, muitos animais. Você imagina para você andar com todo esse povo, né? Lembrando que esse povo estava andando a pé, carregando coisas, ok? A gente tem que fixar os nossos olhos nessas condições. Havia talvez algum outro equipamento, carros, lembrando que carros naquela época eram aquelas carroças, né? Que tivessem ajudando a levar parte disso aí, mas parte disso era carregado, né, em alguns outros animais, no lombo de animais, ou as próprias pessoas. Então imagine toda essa multidão se deslocando no deserto. Quando eles saíram do Egito, era muito importante que você soubesse que eles levaram um espólio de lá. Deus fez com que os egípcios, claro, depois de tudo que aconteceu com as pragas lá, natural que os egípcios quisessem que os hebreus saíssem o mais rápido possível. Vocês vão embora daqui, pelo amor de Deus, vocês estão acabando com o Egito. Na verdade, eles não estavam acabando com o Egito, Deus tinha um projeto para eles e Faraó não queria libertá-los. Mas por conta disso, Deus toca no povo egípcio, que se torna favorável a eles no sentido de abençoá-los com coisas para que eles saíssem de lá. Então eles saem de lá com muito espólio, com coisas que eles deram, ok? E essa jornada, que era em direção à terra de Canaã, onde Deus queria estabelecer o seu povo, era uma jornada que talvez fosse levar aí, dizem, né, por volta de 11 dias, por volta de 2 semanas, ok? Porém, foi uma jornada que acabou demorando 40 anos. Não porque a distância fosse longa, mas porque o coração, né, como a Bíblia fala, que ele é um povo de dura cerviz, né, que não se inclina, que não se dobra diante do Senhor. Porque o povo tinha um coração duro, essa jornada acabou se tornando muito extensa. Afinal de contas, eles passaram, então, esses 40 anos, né, no deserto. Então, só para você se situar com isso que eu expliquei para você, tem um texto no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 12, ou seja, um pouco antes, nos versículos 36 a 38, e que a palavra do Senhor diz da seguinte maneira: E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhe, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600 mil a pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado, ok? Vamos só fazer um link entre esses dois textos para que vocês não se percam na essência daquilo que Deus quer falar. Então, nós começamos falando de um texto em que Deus dá uma direção. Aqui já era a formatação do tabernáculo, ok? Que era o lugar que Deus iria se apresentar diante do povo, e se estava se levantando o ministério sacerdotal, enfim, estava uma série de coisas sendo estabelecida ali por Deus, e uma dessas coisas que Deus estabelece é que deveria haver
é a oferta, né, o holocausto de pelo menos dois, estou falando só dessa oferta aqui especificamente, fora os sacrifícios, mas estou falando aqui de 2 cordeiros que tinham que ter 1 ano, ok? 1 ano, então, um cordeiro jovem, ele tinha que ser perfeito, sem mácula, e deveria ser oferecido um pela manhã e outro pela tarde. Todos os dias. Todos os dias, ok? Eu queria fazer uma continha com você rápida aqui, supondo-se, tá bom? Não aconteceu dessa maneira, mas supondo-se que essa instrução houvesse sido dada pelo Senhor logo no começo, quando eles entraram no deserto. Então, a gente vai considerar os 40 anos só para a gente computar e fazer uma matemática aqui, só para a gente poder entender do que a gente está falando. Então, nós estamos falando de 2 sacrifícios diários, que leva a gente a entender que, é claro, são 60 cordeiros que eram sacrificados por mês. São 720 animais por ano. E são 30 mil animais ao longo desses 40 anos. Não sei se você parou para pensar na quantidade de animais que foram usados para esses sacrifícios, ok? E às vezes a gente pode imaginar isso de uma maneira tranquila, porque a gente vem na cabeça, tá bom, era gado, então, puxa, eles estavam, sei lá, numa campina, tinha um pasto extenso, e o gado se multiplicava, então dava para você escolher até aqueles que eram realmente de 1 ano, que eram os cordeiros mais novos, que não tivessem mácula. Então a gente começa a lucubrar essas coisas, só que a gente esquece que esse povo não estava nas campinas do Jordão. Esse povo não estava numa pastagem linda, plana, irrigada. Esse povo estava no deserto, ok? E você tem que fazer sacrifícios no deserto, gente, é similar que você tivesse um carro elétrico e tivesse que deslocar para uma cidade onde não tem um lugar para você plugar ele na tomada. Quer dizer, você tem energia para ir até um certo lugar, mas depois não tem mais o que fazer, certo? No deserto não cresce nada. Mas você pode até falar assim, mas Carlos, a Bíblia fala que havia uma multidão de gado, então Deus deu muito mais gado do que eles iam precisar até para o sacrifício. Ou mesmo que tivesse sido uma conta justa, o gado foi se multiplicando ao longo dos 40 anos, então essa conta aí de 30 mil animais ficou simples. É verdade, a gente pode até pensar nisso. Mas eu queria que você levasse em consideração uma coisa. O gado precisa de algo além de pastagem para viver, que é a mesma coisa que as pessoas que estavam lá também precisavam, ok? E é exatamente esse o tópico principal que nós vamos falar, que é sobre a necessidade de água, ok? Água era algo muito importante para quem está no deserto, como eles estavam, até porque sabemos, por conta da temperatura muito alta, nós temos uma evaporação, né, uma perda de líquidos no nosso corpo, e isso pode nos levar a ter um problema grave. E a gente sabe que isso era algo sério no meio do povo, porque a Bíblia conta que pelo menos por 3 vezes, houve um questionamento do povo com relação à água, junto a Moisés e a sua liderança. Você vai ver lá em Êxodo 15, ok? Quando eles chegam nas fontes, né, de águas amargas, né, que eles chamam até o lugar de Mara, porque as águas eram amargas, né, lá o lugar onde Deus dá uma instrução a Moisés, ele lança o arbusto dentro da água, e essa água se torna, então, uma água doce, uma água potável. Depois você tem em Êxodo 17, lá no Monte Horebe, quando, então, Deus dá instrução para que Moisés vá lá e fira a rocha, e dessa rocha saiu água, para que pudesse alimentar o povo. E depois, em Números 20, gente, quando Deus ordenou que Moisés falasse com a rocha, e até esse evento especificamente custou a Moisés muita coisa, porque ele desobedeceu a Deus quando ele podia dar um testemunho diante do povo, e ele acabou, né, por conta da ira, da raiva de ver aquele povo murmurando, talvez ele não aguentasse mais, né? Então Deus havia falado para ele, fala com a rocha para que ela dê água, mas Moisés vai lá e bate na rocha 2 vezes, contrariando aquilo que Deus tinha estabelecido. Embora a água fluiu, não era dessa maneira que Deus queria glorificar o seu nome. Então, a gente entende efetivamente que, né, para uma multidão de pessoas no deserto, a água era um bem muito, mas muito especial. Mas não apenas para as pessoas, mas para o próprio gado. Então, Deus estabeleceu um sacrifício diário de animais que precisavam de suprimentos para chegarem lá. Então, percebe que Deus deu uma instrução para que fosse feita alguma coisa, mas ele precisava gerar outra aqui.
senão não haveria animal nenhum para fazer o sacrifício. E nós estamos falando de um povo que estava, então, no deserto. Eu não sei se você sabia, eu fui dar uma pesquisada, é claro que varia de pessoa para pessoa e varia das condições climáticas também. Mas, em média, uma pessoa pode ficar entre 3 e 5 dias, no máximo, sem ingestão de líquidos. Seja água, ou seja, algum alimento que contenha água, ok? E eu estava lendo o que vai acontecendo com a pessoa por conta da falta de água, é uma coisa incrível, gente. Eu não sei se você já parou para pensar que o nosso corpo é como se fosse uma grande fornalha que tem um controle, tem um termostato para que a gente não superaqueça. Então, vou comparar o nosso corpo humano como se fosse um motor. O motor do seu carro, por exemplo, claro, sem ser um carro elétrico, um carro a combustão, ele é um motor que tem um radiador e tem uma água ali girando. Para que serve essa água? Essa água serve para controlar a temperatura do motor para que ele não venha fundir. Então, quando nós começamos a perder a água, tem várias coisas que estão envolvidas aí, tem a questão dos eletrólitos por conta dos sais e dos minerais que a gente perde, então as conexões, inclusive no cérebro, a gente começa a perder o raciocínio, começa a ficar lento, tem várias coisas que acontecem. Mas, principalmente, nós começamos a ficar sem, né, a água no radiador, e aí o negócio começa a esquentar, gente, até que frita, tá? Então, você imagina que eles podiam ficar no máximo de 3 a 5 dias, e isso aqui, claro, a gente está falando de uma maneira bem genérica, sem água no deserto, e aí, gente, o caos seria total. Então, eles estavam num lugar onde uma provisão em específico era extremamente rara e escassa, e, no entanto, Deus deu uma direção para eles, para permanecerem, atravessar esse lugar, aonde ele faria esse suprimento na vida dessas pessoas, inclusive nos animais. Eu estou dando ênfase nisso, gente, porque se a gente fosse falar das pessoas, me parece meio óbvio que Deus fosse, né, dentro de uma direção que ele tirou o povo do Egito e os fez passar pelo deserto, que ele alimentaria esse povo para que esse povo não morresse. Senão não teria nenhum sentido Deus ter tirado eles do cativeiro. Mas quando nós falamos dos animais, veja que nós estamos falando aqui de propósito. Porque Deus estabeleceu um sacrifício que era necessário ter animais, e esses animais precisavam beber água. Ok? Você vai captar essa ideia logo, logo. Deus desejou libertar, então, o povo hebreu do Egito para introduzir nessa terra vasta, onde eles tirariam o seu sustento. Saíram nessa grande quantidade de pessoas. Quando a gente fala 600 mil homens, fora mulheres e crianças, é claro que a gente pode elocubrar aqui, ninguém sabe esse número com certeza, mas estima-se aí pelo menos 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas, fora o muitíssimo gado. Ok? Então, imagine todo esse povo se deslocando no deserto, e nós temos a questão da falta de água ou, né, da raridade desse elemento que é tão importante e que eles precisavam tanto. E a gente vai ver aqui que Deus, né, supriu tudo aquilo que eles precisavam para cumprir um propósito. Eu quero que você guarde essa palavra propósito, porque ela é uma, né, das chaves daquilo que Deus vai falar conosco. Amém? O propósito, desde a saída até a chegada em Canaã, havia um propósito e Deus proveu em cada uma dessas etapas, e é sobre isso que eu vou falar com você, sobre o prover de Deus. Amém? O primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é que Deus provê o início da jornada. Lá em Mateus 11, 28, a Bíblia diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas são palavras do Senhor Jesus, já num outro tempo. Eu quero traçar esse paralelo, mostrando a revelação daquilo que Deus estabeleceu no Velho Testamento, e que depois ele trouxe para nós a luz completa, através de Cristo, para que nós pudéssemos entender. Porque se nós olharmos apenas para o Velho Testamento, nós podemos cair no erro de falar, olha, essa provisão, ou Deus provê, ok, para o seu povo, que é o povo hebreu, é o povo, né, judeu. Mas quando nós estamos vindo aqui para o Novo Testamento e vemos a revelação completa, nós entendemos, então, o prover de Deus nos nossos tempos, para as nossas vidas, como foi também para aquelas pessoas. Então, Deus provê o início da jornada. Bom, vamos falar um pouquinho daquele povo. Aquele povo que saiu de lá,
A Bíblia não fala sobre isso, mas a gente pode, né, imaginar que haviam pessoas de todas as idades. Haviam jovens, haviam crianças, haviam pessoas mais velhas, né, anciãos, haviam pessoas de todas as idades, ok? Todas elas teriam que enfrentar exatamente, né, as mesmas condições. E todos eles, gente, todos eles, independente da idade que eles estavam, eles nutriam e traziam com eles uma mesma situação. Eles compartilhavam de duas coisas em específico que eu quero que você grave. Primeiro, eles estavam cansados e exauridos pela escravidão. O cansaço e a exaustão não era apenas física pelo trabalho escravo, mas era também mental, gente, por conta que eles sofriam bullying dos próprios egípcios, ok? Bullying para a gente trazer para uma palavra mais atual. Mas como eles eram, né, moralmente castigados também, você sabe que quando você começa a atacar a moral de uma pessoa, inevitavelmente o corpo começa a trazer já, independente, né, da carga física, ele já começa a trazer sinais. Quando a nossa mente está desgastada, o nosso corpo começa a andar no mesmo caminho. Por isso que a Bíblia fala que nós somos aquilo que nós pensamos. Porque da maneira que nossa mente está livre ou está presa, isso produz no nosso corpo físico problemas também. Então, eles estavam cansados e exauridos pela escravidão. E eles estavam distantes de Deus. Imagine que quando aquele povo entrou no Egito, 4 séculos antes, gente, 400 anos, aquele povo vinha debaixo de uma aliança que foi feita com Abraão, que passou para Isaac, e que depois passou para Jacó. Jacó se tornou Israel, e ele é o pai dos patriarcas. Então, tudo aquilo que Deus trabalhou na vida desses homens foi passado para essa geração. Mas eles passaram 400 anos vivendo no meio de um povo que era politeísta, um povo que adorava muitos ídolos, né, muitos deuses. Então, no meio de toda essa situação, gente, há um esfriamento. E, às vezes, a história que foi passada de um para o outro não é passada à frente. Então, começou-se a haver um distanciamento de Deus. Um distanciamento pela própria natureza das coisas, de não estarem mais em contato com Deus. Ok? Então, você pode ver que quando você termina o livro de Gênesis e começa o livro de Êxodo, que são um livro na sequência de outro, fica esse gap de tempo em que parece que efetivamente ninguém estava lá, né, manifestando qual era a vontade de Deus, falando sobre a vontade de Deus. Evidentemente que haviam ali pessoas que conheciam e que tinham ouvido falar e traziam com elas, mas não havia aquela experiência de ver o agir de Deus. Amém? Então, essas pessoas estavam distantes de Deus. E eu quero agora traçar um paralelo para as nossas vidas, gente, com relação a nós, quando nós nos apresentamos diante de Deus, quando por algum motivo nós começamos a buscar a Deus. Primeiro, nós fazemos isso porque estamos cansados e exauridos pelo pecado e pelas suas consequências. Eu falo pecado no âmbito geral, não apenas o nosso pecado, mas o pecado do próprio mundo, pelo sistema que nós estamos envolvidos, que muitas vezes parece uma opressão sobre nós, que traz uma carga sobre nós, que traz um peso sobre nós. E por causa desse peso, por causa dessa carga, muitas vezes estamos cansados e exauridos. E aqui, pecado e escravidão caminham juntos. Lembra, eu falei, o povo hebreu estava cansado e exaurido pela escravidão. Nós estamos cansados e exauridos pelo pecado. E o pecado traz a escravidão. Depois, nós estamos carentes internamente, né, carregando um vazio que é do tamanho de Deus dentro de nós. Um vazio que não pode, gente, ser suprido por nada desse mundo. Não é dinheiro, não são relacionamentos, não são prazeres. Essas coisas podem momentaneamente nos enganar, podem momentaneamente saciar-nos, mas isso não traz o saciar verdadeiro, completo, a plenitude interior. Amém? Então eu falei que aquele povo hebreu lá naquele tempo da escravidão, ok? Era um povo que estava distante de Deus e nós estávamos vazios de Deus. E existe essa correlação entre essas duas situações, entre o que aquele povo viveu e entre o que nós estamos vivendo hoje. Amém? A Bíblia nos conta que esse povo foi suprido, o povo hebreu foi suprido de muitas maneiras, né? Vamos pensar que quando eles saíram do Egito,
levando os animais, houve uma praga específica de Deus, né, que atacou os animais dos egípcios, mas poupou os animais dos hebreus, ok? Os egípcios deram aos hebreus ouro, prata, bronze, tecidos finos, madeira de acácia, linho, azeite, especiarias. Gente, eles foram dando, eles foram despojando todos esses elementos, além das pedras preciosas, que eles levaram do Egito junto com eles, ok? Essa era uma jornada, gente, que teria extremos desafios ao longo do caminho. E alguns, gente, foram murmurando do início ao fim. Outros foram sendo tratados e transformados, preparados e aperfeiçoados ao longo do caminho. Eu cito aí a pessoa de Josué, a pessoa de Caleb, que lá na frente, né, você consegue discernir bem os murmuradores e aqueles que realmente amaram o Senhor, a ponto de serem transformados, a sua fé se engrandecida ao longo do caminho. Ambos passaram os 40 anos no deserto, ok? Mas Josué e Caleb são os dois exemplos que a gente tem. Nós temos essa situação de que eles não estavam olhando para a dificuldade, mas estavam olhando para aquele que é o supridor. Amém? Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, agora traçando, né, um paralelo com as nossas vidas, quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós entregamos o nosso coração para Ele, quando nós confessamos que Ele é Senhor, que Ele é o Filho de Deus, amém? Quando nós cremos que Ele é aquele que nos criou e aquele que nos supre de todas as coisas, nós iniciamos uma nova jornada. Amém? Eu sempre falo para vocês, né, que eu separo a minha vida em antes de Cristo e depois de Cristo. Não tenho como não fazer isso. Mas, Carlão, faz tanta diferença? Faz toda a diferença, tá? Toda. É tão impressionante, gente, que eu não me reconheço antes de Cristo. De tanto que eu era outra pessoa. É claro que a gente tem um processo de maturação, com a idade a gente vai ganhando alguma maturidade, embora isso não seja obrigatório, porque eu vejo pessoas de idade hoje que não têm maturidade. Então, idade não traz maturidade, né? Deveria, mas não é algo obrigatório, que vai acontecer com naturalidade, né? Mas eu falo isso pelo sentido de que aquele povo, quando saiu do Egito, Deus proveu uma série de coisas para eles começarem a jornada. Gente, eles saíram com tudo isso nas mãos. Ouro, prata, bronze, tecidos finos, linho, madeira de acácia, pedras preciosas. Uau! Você pode pensar, meu Deus, quando é que o Senhor vai me dar esses tesouros para eu carregar? Quando é que Ele vai fazer isso comigo? E aí, gente, eu quero falar para você que quando nós começamos a nossa jornada com Cristo, ou seja, quando Cristo nos liberta do cativeiro do pecado, assim como Deus libertou o povo do cativeiro do Egito, começa uma nova história para mim e para você. Gente, é uma nova jornada. E isso é muito importante a gente discernir. E começa uma jornada. Mas, Carlão, se a pessoa se converteu, né, entregou a sua vida com 70 anos, com 80 anos para o Senhor, quanto tempo ele tem de caminhada, não importa o tempo. Deus não está preocupado com o tempo, ele é atemporal. O que é importante eu e você sabermos é que começa uma jornada. Como para aquelas pessoas também haviam jovens e anciãos que começaram uma jornada, assim também é conosco. Amém? E para o início dessa jornada, eu quero te dizer que Jesus já deu tudo aquilo que a gente precisa para começar. Você não está começando uma jornada com Cristo e está entrando de mão vazia. Você já está vindo munido de uma série de coisas. Assim como aquele povo foi munido, você também foi munido. Olha o que Jesus falou nesse texto que nós lemos aqui no início desse primeiro tópico. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tá bom? Essa palavra descanso, gente, no original, no grego, tá bom? Significa anapaulo, tá? É uma junção de duas palavras gregas, tá? Ana, que quer dizer entre, ou no intervalo, e paulo, que quer dizer fazer cessar. Então, literalmente, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: eu não vou terminar uma história para poder te dar um descanso. Eu vou te dar o descanso no meio dessa história. Ou seja, no meio, né, das adversidades, no meio das provações, no meio das tempestades, Jesus vai entrar com suprimento.
Então você já sai de cara tendo uma palavra do Senhor sobre a sua vida, dizendo que não se preocupe, eu vou te dar suprimento, eu vou dar descanso para a sua alma em todo o caminho. Amém? Isso significa tirar o peso do pecado que consome as nossas forças diariamente. O povo hebreu, gente, saiu então com os animais, com os metais preciosos, com as pedras preciosas, tudo isso para que Deus se manifestasse com a sua presença no meio deles. Como foi feito isso, gente? Através do tabernáculo. Então, para que serviu o ouro? Para que serviu as pedras preciosas, o linho? Tudo isso foi usado para a montagem do tabernáculo. O tabernáculo, gente, era o lugar onde Deus se manifestava. Depois, Deus precisava mostrar para aquele povo que o pecado tem consequências. Por isso, o holocausto e o sacrifício dos animais. Por que se sacrificavam animais? Porque se sacrificavam eles, né? A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, ao imolar o animal, aquilo simbolizava o perdão dos pecados, ok? Aquilo era uma sombra, gente, daquilo que Deus iria fazer. Porque nós vemos o próprio Senhor falando que ele não se agrada do sangue de touros e bodes, mas se agrada antes de um coração contrito, que obedece, que foge do pecado e alinha com a verdade. Amém? Então, Deus mostrou o pecado através do holocausto, dos sacrifícios. E também era necessário Deus mostrar que através de um homem, né, levava essa presença diante de Deus para que fizesse a expiação de todo o povo. O que era isso? Era a figura do sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote, gente, foi Arão, tá bom? Então imagine que Deus proveu todas essas coisas de saída. Todo esse material que Deus deu, levantou-se o tabernáculo. Os animais foram usados para o sacrifício. Para quê? Para mostrar que havia consequência do pecado. E Deus levantou um sumo sacerdote que entrava diante da presença dele uma vez por ano, e era um único homem, que era para expiar esse pecado. Amém? O que é que Jesus fez na minha vida e na sua? Jesus é o sumo sacerdote perfeito. É ele quem se sacrificou como o cordeiro perfeito no meu e no seu lugar. Foi ele que foi imolado na cruz do Calvário e foi o seu sangue derramado por causa dos nossos pecados. Amém? Para que Deus pudesse, então, habitar dentro de mim e de você. Você sabia que essa palavra tabernáculo a gente pode usar para habitação? Então, a gente pode trocar aqui, quando eu falei Deus habitar dentro de nós, nós podemos falar com tranquilidade, Deus tabernacular dentro de nós. Então, aquilo tudo que Deus deu para aquele povo quando saiu do Egito, Jesus está nos dando agora, completo. Uma medida que vai além do nosso entendimento. Porque ele é o sumo sacerdote que se compadeceu de nós, se entregou para ele mesmo ser sacrificado, para que pudesse habitar dentro de nós. Amém? Logo, você deve estar pensando agora, bom, vamos voltar à questão dos tesouros, Carlão. Caramba, aquele povo saiu cheio do ouro, hein? Ó, cheio da bufunfa lá do Egito. Você também está começando uma vida nova. Só que o que você está levando não são, né, essas provisões, esses tesouros. Você está levando o tesouro dentro de você. E esse tesouro chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E esse é o maior tesouro que um homem pode ter. E fora dele, gente, não importa qual seja a condição financeira absurda que a pessoa tenha, sem Cristo, essa pessoa não tem nada. Porque Cristo Jesus é o verdadeiro tesouro no nosso coração. Amém? Então, assim como Deus proveu para aquele povo no início da sua jornada, Jesus também proveu para você no início da sua jornada. Não tenha medo, não fique angustiado, não fique perplexo, não tenha ansiedade. Tudo o que você precisa para começar a caminhada, Jesus já colocou nas suas mãos. Amém? Mas, Carlão, tudo bem, ele deu
uma série de provisões no começo. Tá, só que tem um longo caminho pela frente. E aí? O que vai acontecer com isso no meio da jornada? E é o segundo tópico que eu quero falar com você, que é Deus provê no meio da jornada. João 4, 13 e 14 diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Muito bom. Eu falei para vocês que o povo hebreu então saiu do Egito e foi andar no deserto. E no deserto, gente, eles tiveram sede. E é natural que isso acontecesse. Nós estamos falando de um ambiente hostil, seco, quente e estéril. Caminhando, carregando os seus pertences. Não tinha como aquele povo não sentir sede nessas condições. Era impossível que isso acontecesse. E por causa dessa sede, eu havia comentado com vocês que eles contenderam com Moisés, pelo menos em 3 episódios, pedindo água e murmurando, se Deus havia tirado eles do Egito para matar eles de sede no deserto. Gente, às vezes nós temos o mesmo procedimento com o Senhor, sabe? A gente passa por determinadas provas, e provas são momentos que Deus nos permitem passar, que fazem com que nós sejamos aperfeiçoados. O objetivo disso é nos aperfeiçoar. E no meio da prova nós questionamos Deus se Ele sabe o que Ele está fazendo. É igualzinho essas pessoas que foram tiradas do Egito, gente, debaixo de sinais, prodígios e maravilhas. Sabe, esse povo viu pedra cair do céu, esse povo viu praga de gafanhoto, de piolho, de rãs, de mosca, viu a escuridão que não se podia iluminar nem com uma tocha. Eles viram o mar se abrir, eles viram a coluna durante a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Esse povo viu tudo isso e estava murmurando porque não tinha água, falando, mas Deus nos tirou do Egito para morrermos aqui de sede? Muitas vezes nós fazemos isso também. E nesses momentos, pelo menos nesses 3 momentos, a gente vê uma intervenção divina, Deus operando um milagre e trazendo água para saciar todo aquele povo e todos aqueles animais, gente, que era um monte. Então você imagina que não era tipo, uma bica de água. Era uma fonte, jorrou água de modo que pudesse todo mundo ser saciado. Ok? Então a gente viu no primeiro momento as águas amargas que se tornaram potáveis, a gente viu em 2 outros momentos onde literalmente brotou água da rocha. São milagres que aconteceram no meio da jornada. Aí Jesus vem para falar de sede com a gente. Só que, não que ele tenha menosprezado, porque com certeza ele não fez isso, ele não tratou da sede como algo, olha, sua sede física não é nada, sua sede física é porcaria, vou falar de uma outra sede. Ele não menosprezou a questão da sede física. O que Jesus quis fazer aqui, quando ele falou, nesse texto de João 4, quem beber dessa água terá sede, significa, você vai ter que estar sempre suprindo o seu corpo, porque você vai precisar disso, senão você vai secar e vai morrer, ok? Mas eu vou aproveitar que eu estou falando dessa água que você tem que beber, e vou falar de uma outra água. Mas essa água você não tira do poço, essa água sou eu que dou. E se você beber essa água, ela não vai apenas te saciar, mas ela vai se tornar uma fonte dentro de você a jorrar, ok? Então, literalmente aqui, Jesus está pegando e subindo um pouco o sarrafo. Você conhece essa expressão, né? Está aumentando aqui um pouquinho o nível do entendimento e da dificuldade para falar que a sede física é importante ser saciada, mas a sede espiritual, ela é fundamental ser saciada. Por quê? Eu posso saciar o meu corpo de água, mas se a minha alma estiver morta, amém? Eu estou morto. Então, de nada adianta eu suprir o meu corpo com água, mas não suprir a minha alma, não suprir o meu interior, não suprir o meu espírito com a água espiritual. E é disso que Jesus está falando aqui. E de certa maneira, para a gente refletir, que no mundo caído como esse que a gente vive, um mundo que tem tanto hedonismo, tanto egoísmo, tem tanta injustiça, tem tantas questões, tantos problemas, e parece que estão se multiplicando. Eu gosto muito quando
o pastor Zé Luiz fala sobre a questão das terapias e das análises, né? Nunca se teve tanto conhecimento da psique humana, da parte física, né, estrutural, o cérebro, as suas conexões e tudo mais, como se tem hoje, incomparavelmente mais hoje do que havia no passado, e nunca se viu tantas pessoas doentes de alma como tem hoje. Para você ver como está se multiplicando de tal maneira a iniquidade e a malignidade sobre a face da terra, que as pessoas são impactadas de muitas maneiras. Amém? Então, num mundo como esse, no mundo caído, fica muito complexo você imaginar que você vai conseguir encontrar essa água que vai saciar você. Então, o que Jesus estava falando aqui é o seguinte: olha, eu vou entrar com uma provisão sobrenatural para você. E se você me buscar, eu vou acrescentar uma água na sua vida para saciar essa sede que você tem dentro de você. Mas não apenas isso. Eu não quero que você sacie a sua sede. Eu quero que você se torne uma fonte que vai jorrar daqui para a eternidade. Amém? Então, Jesus não estava mais falando para nós sobre sentir sede, como aquele povo sentiu sede no deserto. Jesus está falando aqui de sermos mais do que saciados, mas passarmos a ser aqueles que vamos ser instrumentos para saciar outras pessoas quando nós levamos Cristo Jesus até elas. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquilo que Deus fez no meio daquele povo no deserto, saciando eles de água, o que Jesus fez aqui foi muito além na minha vida e na sua. Porque Ele não apenas nos deu a água que nós precisamos para nutrir o nosso interior, mas Ele deu numa quantidade tão abundante que nós nos tornamos fontes dessa água. Para que eu me torno fonte de água, gente? Uma fonte de água só tem um propósito: é saciar a sede de quem chega até ela. Amém? Nós não saciamos por nós mesmos a sede de outras pessoas. Nós saciamos por causa da presença de Cristo em nós, que é a fonte de água viva. Lá em Atos 20, versículo 35 diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. A provisão que Jesus te dá, essa água que Ele coloca dentro de você, vai te saciar, vai refrigerar sua alma, aleluia. Foi feito para ser assim. É principalmente por isso que nós o buscamos, gente, para sermos saciados. Mas, além disso, nos tornamos uma fonte para aqueles que estão à nossa volta, levando o conhecimento de Cristo Jesus àqueles que estão perdidos. Melhor coisa é dar do que receber. Amém? Além de você saciar, você é instrumento para saciar outros. Então, nós falamos até aqui, gente, 2 tópicos. Deus proveu no início da caminhada. Deus proveu no meio da caminhada. E agora eu vou falar para vocês que o prover de Deus não é um fim, mas é um meio. E essa chave precisa virar dentro de você nessa noite. Essa chave precisa ligar dentro de você algo diferente. A provisão de Deus, né, o prover de Deus, não é um fim, ele é um meio. E são 2 coisas bastante distintas. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 27, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Gente, quando nós falamos do prover de Deus para o seu povo no meio do deserto, nós podemos pensar sobre muitos aspectos, e aqui eu vou fazer algumas conjecturas até engraçadas com você.
Aquele povo, quando literalmente saiu ali com os espólios do Egito, imagina que eles saíram carregando ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Uau, quanta riqueza, gente, imagina que aquilo a gente pudesse traduzir nos nossos dias de hoje, amém? Como um dinheiro. Quanto dinheiro que eles saíram do Egito, um monte de dinheiro, um monte. Aí eu fico pensando, para que será, né, que você sai com todas essas riquezas do Egito? Será que Deus tinha aí uma estratégia de que eles pegassem essas riquezas e fossem comprar roupas novas ali do estilista de Faraó? Havia uma última moda ali no Egito, gente, o último chance que estava acontecendo, era o grito da época. E tinha aquele estilista do Faraó, que era o cara que fazia aquelas roupas especiais. Meu, vamos pegar esse tesouro e vamos comprar umas roupas especiais para a gente. Será que era para isso que Deus tinha dado essas riquezas? Né? Será que o intuito de ter toda essa riqueza seria, vamos comprar carros e cavalos para que a gente possa chegar não só mais rápido, mas com muito mais conforto até a terra de Canaã? Para que eu vou andar se eu posso ir de carro? Ok? Vamos comprar o carro, minha última, sabe? A carruagem, aquela top, com aquelas rodas especiais, né? Com aquele acolchoado que vai ficar bem macio, aquele cavalo potente. Tem muitos cavalos essa carroça para me levar com mais velocidade. Eu vou atravessar esse deserto voando até Canaã. Era para isso que Deus tinha dado para eles esse recurso. Ou não? É o seguinte, gente, para a gente poder organizar melhor as nossas coisas, eu vou comprar o último relógio solar, o último modelo de relógio solar que existe. Aqui é só uma brincadeira, tá, gente? Mas imagine, né, que houvesse isso. Vou comprar o último relógio solar, o último modelo, sabe, especial, com pedras preciosas, negócio top. Billionaires Club, para que a gente possa aí organizar melhor o nosso tempo, melhor as nossas, né, tarefas. Você acha que Deus deu realmente esses recursos para o povo para que fosse usado para isso? Deus deu esses tesouros para o povo para que fosse usado para isso? Deixa eu perguntar para você uma outra coisa que vai facilitar o seu entendimento. Quantas lojas, quantos outlets, quantos comércios existiam no meio do deserto? E aí vem uma pergunta que a gente tem que se questionar. Para que Deus deu ouro, prata, bronze e pedras preciosas se eles não tinham de gastar? Já parou para pensar nisso? E aí que eu quero que você compreenda, gente, que todo o recurso de Deus, todo o prover de Deus, ele tem um objetivo e ele tem um propósito. Amém? A gente sabe hoje que, em grande parte, né, essas riquezas que Deus colocou nas mãos deles foram usadas para o tabernáculo. Você vai ver uma coisa até interessante. Você depois lê no livro de Êxodo que isso é uma coisa que é bem pertinente ao que a gente está falando. Quando Deus resolve revelar o tabernáculo, mostrar, né, para Moisés como seria feito, ele fala para Moisés assim, olha, fala para o povo que quem quiser ofertar do seu coração, quem quiser, Deus não falou assim, olha, vá lá no meio do povo e busque de cada família isso. Não, Deus não falou assim. Deus falou assim, quem quiser ofertar, que traga ouro, que traga prata, que traga bronze, que traga madeira de acácia, que traga linho, que traga tecidos finos, quem quiser ofertar. E as pessoas foram lá voluntariamente e entregaram essas coisas para que fossem feito, para que fosse construído o tabernáculo, tá? Só rapidamente para você entender, o tabernáculo não era apenas uma construção, ele tem utensílios, né? Os utensílios eram folhados de ouro, dependendo do uso, folhados de bronze, né? Revestidos, às vezes coisas que eram revestidas por dentro e por fora, mesas de ouro, mesas de bronze. Temos a Arca da Aliança, todinha feita com madeira de acácia, depois ouro por fora. Então você imagina todos esses detalhes que foram criados por Deus, foram construídos através desses recursos. Amém? E eu fico pensando, antes esses recursos, e cada uma das famílias que tivessem estado lá, tivessem dado tudo que eles tinham, mas eles não deram. Mas como é que você sabe que eles não deram tudo para a construção do tabernáculo? Porque quando você chega lá na frente, Êxodo 32, lá na frente, tá, gente?
quando Moisés está ali recebendo as tábuas com os mandamentos, está recebendo a direção de Deus, ok? O povo, o que estava fazendo lá embaixo? Vocês lembram? Moisés ficou um tempão meio sumido, ficou 40 dias fora. E o povo começou a falar assim, Moisés se foi, nós estamos perdidos, nós precisamos... Arão, faz um Deus para a gente e nos leva para Canaã. Como é que ele faz? Aí ele obriga, olha, então vocês peguem aí todos os pendentes, pega todos os ornamentos que vocês têm, tirem isso tudo de ouro, me dá aqui. E a partir de lá, então a Bíblia fala que ele fez o bezerro de ouro. Então percebe que Deus não exige, ele faz uma sugestão, quem quer trazer? Arão fala, me dá aí, traz para cá, que eu vou fazer o bezerro de ouro. E antes eles tivessem efetivamente dado tudo que eles tinham de tesouros para que fosse usado para a construção do tabernáculo. Amém? Isso serviu de laço para eles. E aqui, gente, a gente pode falar sobre muitas coisas, né? E dizendo, né, uma das coisas que eu quero falar para vocês que é importante, dizendo sobre os ornamentos que eles estavam usando e que eles tiraram, não tem nada a ver aqui com os ornamentos que a gente usa hoje. Amém? Não tem nada de errado com relação aos ornamentos e tudo mais, antes que algum legalista se levante falando, então melhor as mulheres não usarem nem brincos, nem correntes, nem anéis de ouro com diamantes, tal. Não tem nada a ver isso. Aliás, as mulheres normalmente combinam bastante com essas peças, sempre que existe a possibilidade que Deus me dá condições, eu gosto de presentear a minha princesa, né, com uma peça como essa, né? Que mulher que não gosta de receber um anel, um brinco, uma corrente, né, de ouro, né, com pedras? Quem não gosta, gente? Que mulher que não gosta? Amém? Se para as mulheres é isso, para os homens são outras coisas. Os homens gostam de relógios, gostam de carros, gostam de roupas, enfim, coisas assim. E eu não estou falando aqui que essas coisas são ruins, amém? Não estou falando aqui que elas são um problema. Não estou traçando um paralelo de que porque eles ficaram com aqueles ornamentos e tiraram para fazer o bezerro, isso também para nós é um laço. Não. Embora é necessário que a gente fique ciente de que essas coisas podem se tornar objeto de adoração nas nossas vidas, elas podem se tornar bezerros de ouro. Da mesma maneira que foi para eles, pode ser para nós também. Amém? E nós estamos, às vezes, tão preocupados, gente, com os recursos no que tange às riquezas, que nós, e eu falo isso no sentido de poder viver uma vida regalada, uma vida, sabe, boa, suprindo de tudo que a gente quer, suprindo os nossos filhos de tudo que eles querem, mas nós estamos perdendo, gente, estamos perdendo o sentido da bênção. E falando isso, eu não estou falando contra a bênção, de forma alguma, gente, porque se eu fosse falar isso, eu estaria negando tantas coisas que Deus fez na minha vida, e coisas, gente, que não eram aquelas que eram suprimento necessário, sabe? Isso aqui eu preciso dar, porque senão o Carlos não vive. Não, o Senhor às vezes me deu coisas que eu não precisava daquilo. Ele fez aquilo como uma maneira de agradar o meu coração, é um que a gente chama de mimo, ele faz também. Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, tá certo que às vezes a gente faz, às vezes até demais, enfim, ele também faz com a gente. Amém? Então, eu não estou falando sobre a questão, né, das posses e das coisas. O problema é que nós estamos hoje focados, e eu falo isso tanto no âmbito de quem está passando por necessidade, como naquele que tem uma vida regalada, nós estamos focados especificamente nas riquezas e na bênção. Como se a riqueza e a bênção fosse a solução dos nossos problemas. Eu tenho que falar aqui sobre uma ministração que o Juliano Som fez. Juliano Som, se você não sabe quem que é, do Livres para Adorar, depois você pode procurar. O Juliano Som, uma vez, ele falou o seguinte: nos dias de hoje, existe um novo bezerro de ouro sendo adorado. E o bezerro de ouro não está sendo adorado no mundo, gente. O mundo não sabe o que é isso. O bezerro de ouro é dentro da igreja. O bezerro de ouro é para aqueles que buscam a Deus. E esse novo bezerro de ouro nos nossos dias chama-se a bênção. Porque a bênção começou a se tornar o foco da nossa busca e começou a se focar a direção do nosso entendimento.
E nós estamos olhando para a bênção que existe, que realmente é um presente de Deus, e ela está se tornando mais importante do que o abençoador. Não é nada de errado em buscar a provisão da parte de Deus. Amém? Como é que eu sei disso? Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, o próprio Senhor está falando, né, através aqui da vida de Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele está falando, olha, vocês têm que se apresentar diante de mim, né, para me adorar, para me amar, ponto pacífico. Mas apresentem as suas petições diante de mim. Apresentem as suas petições. Então, não tem nada de errado nisso. O problema é que nós estamos sendo estimulados não a buscar a bênção, né, como a Bíblia estabelece, mas estamos sendo estimulados a buscar a bênção mais do que o abençoador. E aí, então, nós perdemos o entendimento de que todo recurso de Deus, ele tem um propósito na minha vida e na sua. Quando nós começamos a olhar para o recurso como um meio e não um fim, nós estamos virando uma chave dentro de nós para vivermos o melhor do Senhor. E eu tenho temor e tremor para falar viver o melhor do Senhor. Não estou falando que você vai ser rico, milionário, bilionário, você vai morar numa casa gigante, vai ter o melhor carro, vai ter dinheiro para fazer o que quiser, para viajar para onde quiser. Eu não estou falando isso. Eu estou falando ter o melhor do Senhor é viver com alegria, viver com plenitude e com satisfação. Vou te falar, gente, que eu já tive experiências de experimentar coisas caras com um dinheiro que não era meu. Presente de Deus. Então, às vezes você acha que para ter uma experiência de algo muito bom, você precisa de dinheiro. Você não precisa. E eu não estou falando que você precisa de Deus para alcançar essas coisas, porque senão Deus se tornou um instrumento para você alcançar a bênção. E, gente, eu falo isso tanto para aquele que tem muito e quer mais, como para aquele que está passando necessidade e quer, e usa Deus como trampolim para satisfazer suas necessidades. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não é nosso servo, Ele é Senhor. E se Ele nos supre, Ele não supre-nos porque nós merecemos. Ele não supre-nos porque nós queremos. Ele nos supre por causa da graça e misericórdia dele. Amém? E esse suprimento tem que ser administrado com sabedoria e tem que ser usado por um propósito. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 4, nos versículos 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Esse é o momento onde os apóstolos, né, estavam ministrando, os apóstolos estavam pregando, estavam muitas pessoas se convertendo, muitos eram acrescentados, muitos foram tocados, foram cheios do Espírito. Então, imagina que esse grupo que estava se formando é essas pessoas que está tratando aqui, tá? Então, não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Gente, não estou aqui trazendo esse texto para dizer que você deve vender tudo que você tem e entregar na igreja. Não estou falando isso. Estou falando que havia uma estratégia naquele tempo onde as pessoas compreenderam qual era o objetivo e o propósito do recurso de Deus, do prover de Deus na vida deles. Então, talvez você esteja imaginando assim, puxa, eu estava esperando uma palavra onde Deus fosse me dizer que Ele vai me prover de tudo. Mas eu já disse isso para você. Deus proveu o início da jornada. Deus provê durante a jornada. O seu problema é compreender para que Deus provê. Porque nem se Deus prover e você não souber disso, isso vai ser usado com sabedoria. E vai se perder. Como se você estivesse tentando segurar uma areia bem fina na sua mão. Ela vai escorrendo no meio dos seus dedos. Amém? E eu quero concluir essa palavra para dizer que quando nós temos um encontro com Jesus, então essa nova jornada começa.
Para sair da terra do pecado, Jesus já proveu tudo o que nós precisamos. O seu Espírito habita dentro de todo aquele que nele crê. E durante essa jornada em direção à vida eterna, eu gosto muito quando Paulo fala, né, ele compara a nossa vida cristã como se fosse uma corrida. Não uma corrida de velocidade, sabe? Como se fosse um tiro de 50 metros, de 100 metros, mas como se fosse uma maratona, porque é uma corrida de longa distância. Porque muita coisa acontece, ok? São muitos percalços, momentos que a gente passa. Assim como também o maratonista tem que manter o foco e a direção constante, porque uma hora dói a perna, uma hora dói a cabeça, uma hora falta saliva, uma hora falta fôlego, e cada momento da sua jornada nessa maratona, coisas acontecem. Amém? Então, da mesma maneira, nós estamos numa maratona, numa jornada, num caminho. Esse caminho começou em Cristo Jesus e vai terminar em Cristo Jesus, na eternidade, amém? Ele proveu no começo e ele provê durante todo esse caminho, de modo que nada falte. Principalmente, gente, ele está provendo aquilo que a gente precisa para cumprir a missão. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Quando você olha esse texto, você pode até falar assim: ah, Carlão, puxa vida, mas eu estava esperando uma mensagem de suprimento da parte de Deus, aqui está falando para não ter amor ao dinheiro, para contentar com o que eu tenho, me contentar do jeito que eu estou, da situação que eu estou. Não, você não está entendendo a mensagem ainda. Aqui, esse texto não está falando que o dinheiro é algo ruim, mas ele pode ser ruim quando você passa a amar ele, quando você passa a desejá-lo mais do que qualquer coisa. E quando você passa a não se contentar mais com o que você tem, você sempre quer mais, quer mais, quer mais, como se isso fosse suprir você. E a ênfase desse texto é justamente o final desse versículo que diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Qual é o verdadeiro tesouro desse versículo, gente? Qual é o verdadeiro tesouro desse versículo? É uma coisa que Moisés aprendeu e amou tão profundamente, mas tão profundamente, a ponto dele falar: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faz subir deste lugar. Porque nem mesmo a terra de Canaã que o Senhor me prometeu, para mim e para todo o povo, ok? Nem mesmo a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, lugar de mananciais. Se o Senhor não for comigo, nem mesmo essa terra vai ser boa, eu não quero estar lá. Moisés não queria estar em nenhum lugar onde Deus não estivesse. De modo que ele compreendeu que o prover de Deus é mais importante, o próprio Deus, do que aquilo que ele faz. Quando eu falo isso, não estou dizendo que Deus não vai suprir na sua vida. Eu não sei que tipo de dificuldade você pode estar passando. Talvez a provisão que você precisa não é dinheiro, não é uma condição financeira. Talvez a provisão que você precisa é saúde. Talvez a provisão que você precisa é paz no seu coração que você não tem. É deitar a cabeça e dormir, descansar, que você não tem feito há muito tempo. Talvez a provisão que você precisa da parte de Deus é ter liberdade no seu coração que está aprisionado, está preso, como se tivesse, sabe, endurecido, virou uma pedra. E você já não se anima, não sente alegria com nada, com nada. E você precisa de uma provisão justamente para quebrar essa pedra. Eu não sei qual é a provisão que você precisa. Mas eu quero te dizer, Deus tem a provisão. Mas antes que você se aproprie dessa provisão, Deus quer ser provedor na sua vida. De modo que você esteja com seus olhos voltados para Ele. Dias difíceis, gente, todos nós vamos passar. Vão ter dias onde a gente vai estar melhor em todos os aspectos. Melhor de alma, melhor de saúde, melhor de dinheiro, melhor de tudo. E tem momentos onde a gente vai passar onde a gente não está bem. Vamos estar com escassez de saúde, escassez, né, de alma, né, com a nossa alma doente, entristecida. Vamos estar com escassez financeira, escassez de fôlego.
Não há nada de errado, isso não é um problema. Porque o próprio Senhor Jesus nos disse, vão acontecer essas coisas. Elas vão acontecer. Mas se você parar de olhar para a provisão que você precisa, começar a olhar para o Deus provedor, aí sim você vai entender o que é riqueza. Quando você começar a dar valor para o tesouro que Ele te deu, e que ninguém pode tirar de você, o tesouro que vai habitar dentro de você, aí você vai começar a caminhar em direção a cumprir o seu propósito. Amém? A palavra de Deus hoje é justamente para que o nosso foco mude. Porque se Ele cuidou de dar água para uns animaizinhos que iam ser sacrificados lá, como sombra de uma revelação lá do futuro, que aquele povo nem imaginava, e que nós hoje conhecemos, porque a revelação se completou em Cristo Jesus. Se Ele faz isso, gente, por que Ele não supriria você? Mas pare de olhar para as suas necessidades. Comece a olhar para Ele. Quando nós olhamos para Deus, que é tão grande, todas as outras coisas ficam pequenas. Amém? Continue a sua caminhada. A sua caminhada tem que ser uma caminhada buscando a Deus, adorando a Deus, lendo a palavra e principalmente sendo testemunha dele. E não se preocupe com a provisão. Ele vai te dar tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Uma oração para mudar no seu coração algo que precisa desesperadamente mudar. Eu não sei o que você aprendeu sobre recursos, provisão e bênção. Mas quero te dizer que Deus está revelando, literalmente abrindo diante dos seus olhos, o que é a bênção dele, de verdade. Eu queria que você fizesse uma oração comigo, que você declarasse assim: Senhor Jesus, primeiramente, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela tua presença. Eu posso estar no mais seco lugar, no mais hostil e desértico ambiente. Mas a tua presença é suficiente para mim. E a tua presença é o meu verdadeiro tesouro. Me perdoa todas as vezes que eu murmurei por causa de recursos. E não apenas pela falta deles, mas pelos recursos que eu tinha não estavam me servindo. Perdão por todas as vezes que eu te ignorei, buscando a solução do meu problema, ao invés de me satisfazer com a tua alegria, com a tua palavra e com o teu amor. Senhor, nessa noite, eu quero te entregar a minha vida, o meu coração. Eu quero te entregar quem eu sou e tudo que eu tenho. Cumpre em mim o teu querer. Me ajuda na minha jornada. A que os meus olhos não estejam olhando, procurando a tua provisão, mas procurando a tua face. Mas procurando a tua face. Em nome de Jesus. Fique com os seus olhos fechados, ainda quero orar pela sua vida. Pai, graças eu te dou pela tua palavra,
que o Senhor está ministrando aos nossos corações nessa noite. Essa palavra fala muito, se a gente quiser ouvir. E essa palavra, Senhor, cala o nosso coração se a gente quiser entender, se a gente quiser receber, se a gente quiser crer. E a verdade é que o Senhor é o nosso maior tesouro. E o Senhor é a fonte da nossa alegria. Mas muitas vezes, Senhor, nós te buscamos olhando para as tuas mãos. E, Pai, às vezes estamos desesperados mesmos. A gente abre a porta da despensa e não tem nada lá dentro, não tem nada. A gente pega o resultado de um exame e vê que está com a saúde comprometida. Quem sabe a gente não tem talvez meses de vida. A gente passa por situações onde a nossa alma fica seca, 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 igual um deserto árido. Que nós te buscamos. E é bom te buscar, Senhor, mas muitas vezes te buscamos para que o Senhor cure a nossa ferida, encha a nossa despensa, refrigere a nossa alma. Mas, Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que sejam abertos os olhos do nosso entendimento, seja, Senhor Deus, quebrantado o nosso coração na tua presença, para que a partir de hoje nós busquemos o Senhor da provisão, mais do que buscamos a provisão do Senhor. E que a nossa alegria seja como a de Moisés. Moisés não queria nada. Ele não queria nada, Senhor. E Moisés viveu num palácio. No palácio de Faraó. Ele tinha acesso a tudo, tudo, tudo. E ele não sentia falta de nada. De nada. Ele não queria mais nada. Só uma coisa ele queria. A tua presença. Por isso o Senhor chamou ele de amigo. Moisés é meu amigo. Eu falo com ele assim, como quem conversa com um amigo. E hoje nós podemos, como Moisés, Senhor, entrar na tua presença, através do sangue de Jesus. Podemos falar com o Senhor como amigo, sem jamais esquecer que tu és o Senhor, que o Senhor é Deus, nós somos só criaturas, mas podemos entrar com ousadia como amigos. E quem sabe, Senhor, nas nossas próximas orações, nós vamos primeiro entrar para elogiar o Senhor, para falar como você é especial e único. E como eu não consigo alcançar qual seja a tua grandiosidade, a tua majestade, excelência, como o Senhor é lindo, e eu não consigo alcançar. Mas quem sabe, Senhor, nas nossas próximas orações, vamos estar apenas buscando a tua face. Não com o objetivo de tratar alguma coisa na nossa vida, mas com o objetivo de estar do seu lado. Porque essa companhia, Moisés aprendeu a valorizar. E nós também precisamos. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, nessa noite, e nas vidas de cada um que estamos aqui, escutando essa ministração, que esse seja, Senhor, um ponto de virada, seja um ponto profético nas nossas vidas, Senhor, amparados pela tua palavra profética, onde cada um de nós possa conhecer um Deus, possa conhecer o nosso Deus, de uma maneira como nunca havia conhecido antes. E provar do Deus que provê,
em todo o caminho, com alegria no coração, tranquilidade, como a gente cantou, aprender a descansar no Senhor e confiar no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos e declaramos soberania, excelência, majestade, domínio, glória e poder para sempre. Amém. Amém, gente.